Olá, paz seja contigo, aqui é o pastor Daniel passando para te abençoar em nome de Jesus. Eu vou te fazer aquele pedido de sempre, tá? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não te custa nada, tá bom? Assim você ajuda a fortalecer o nosso canal, então se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que chegar uma mensagem nova, compartilha essa mensagem aí com pelo menos umas 3 pessoas ou nos seus grupos de WhatsApp, amém? Deixa o seu like, faça um comentário se essa palavra falou o teu coração, deixa o seu comentário, eu quero ouvir você, amém? Receber o seu retorno aí é importante para mim. Bom, vamos lá, o tema da mensagem é Deus concede graça aos humildes. 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, a parte B do versículo diz: Deus concede graça aos humildes, Deus concede favor, ajuda, Deus honra, Deus exalta, Deus levanta aquele que tem um coração humilde. Quem é esse que tem o coração humilde? 3 características de alguém humilde, de uma pessoa humilde, segundo a palavra de Deus, segundo o padrão de Deus e não o nosso. Mas o que Deus diz na sua palavra a respeito daquele que é humilde. Primeiro, humilde ele é quebrantado. Humilde ele tem um coração mole, tratável, ele é quebrantado. Quebrantado é isso, é ser mole de coração, ser tratável, ser ensinável. É alguém que quando erra se arrepende, é alguém que reconhece os seus erros, ele erra. Como orgulhoso ele também erra. O orgulhoso não reconhece, ele não acha que tem que se arrepender, mas o humilde ele se arrepende, ele se humilha, ele pede perdão para quem ele errou, ele pede perdão para Deus, ele reconhece os seus erros, ele se arrepende, ele volta atrás, ele reconhece suas fraquezas, a sua necessidade de Deus, suas misérias, ele reconhece, ele é quebrantado de coração. Segundo, o humilde ele é servo. O humilde, ele é servo, ele serve. Jesus diz algo a respeito do reino de Deus. Ele diz assim: no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. O que é ser último? Não é que ele está dizendo que os últimos a receberem. Ser último é alguém que decidiu dar preferência, se colocar em último lugar da fila, né? É dar preferência, é preferir aos outros mais do que a si. Isso é servir aos outros. Quem serve está preferindo os outros, está ajudando os outros. E aquele que prefere, aquele que dá preferência, aquele que serve, aquele que se coloca em último, será o primeiro a receber honra da parte de Deus. Terceiro, o humilde é aquele que não se vangloria. Humilde não se vangloria. O que significa isso? Ele não toma a glória que é de Deus para si. Em Atos capítulo 3, Pedro e João foram instrumentos de Deus para levantar aquele paralítico, né, à porta do templo chamado Formosa. Então aquele homem milagrosamente é levantado agora, passa a andar e glorificar a Deus com eles no templo. Os homens lá dentro começam a olhar e perplexos com aquela visão, com aquele acontecido. Pedro logo se levanta e diz: por que estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito isso. Não fomos nós, mas a fé no nome de Jesus fez com que esse homem se levantasse. O humilde ele nunca vai tomar a glória que é de Deus para si. Ele sabe que até aqui a mão de Deus o ajudou. Ele sabe que sempre foi Deus, é a mão de Deus, que ele nada pode, mas Deus tudo pode, que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele sabe que só é possível por causa do Deus dos impossíveis. O humilde, ele nunca vai tomar a glória de Deus para si. Ele nunca vai pensar de si além do que lhe convém. Ele nunca vai se ver melhor do que os outros. Não é aquele que fica olhando para os outros, se comparando e dizendo: se fosse eu, faria melhor. Ah, se eu tivesse ali, seria diferente. O orgulhoso pensa assim, o humilde não. O humilde sabe que Deus pode usar quem Ele quiser, porque Deus não faz acepção de pessoas. E que ninguém deve se gloriar, porque tudo é a graça de Deus, é o favor de Deus. Jesus disse: aprendei de mim,
que sou humilde e manso de coração. Só é possível aprender humildade com aquele que é manso e humilde de coração. Talvez hoje você esteja sendo humilhado em alguma área da sua vida. Saiba que se Deus permitiu essa humilhação, é porque Ele quer usar dessa humilhação para tornar você uma pessoa mais humilde. A humilhação, ela vai cooperar para nos tornar humildes. Só se sabe a dor do pobre, só se sente a dor do pobre aquele que já sentiu na pele a pobreza, a dor da pobreza. Só sente a dor de quem está com fome aquele que já sentiu a dor da fome. Só sente a dor do órfão aquele que é órfão, aquele que também perdeu o pai ou a mãe. Só se sente a dor do outro aquele que também já sofreu na mesma dor. Eu quero encerrar com esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 1. Quero ler para você, verso 3 e 4. Presta atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? O que você está passando hoje, talvez se você estiver sofrendo alguma humilhação hoje, é para que amanhã você seja humilde o suficiente para servir e consolar aqueles que estão sendo atribulados na mesma tribulação que você já passou. Amém? Ore comigo, diga: Senhor Jesus, me ensina a ser manso e humilde de coração como o Senhor. Senhor Jesus, ensina-me a ser manso e humilde de coração como o Senhor. Conceda-nos a graça de sermos favorecidos por Ti em todo tempo, em todo momento, em tudo que nós formos